Prezados partícipes do canal Falando Direito, do curso de Direito da Faculdade de Osório, Faculdade Cenecista de Osório, Facos. Hoje temos conosco o professor Renato Rodrigues Freitas Júnior, mestrando e professor das disciplinas Prática Jurídica Civil, Processual 1, Processual Civil 2 e Introdução ao Estudo do Direito, também aqui do curso da Facos, curso de Direito. Professor Renato, seja bem-vindo e já lhe passo a palavra com uma pergunta. Além da habilidade de docência, podemos perceber também uma habilidade musical. Como é que você casa essas duas habilidades na sala de aula? Primeiramente, um prazer enorme estar aqui, professor Everton, participando do canal pela primeira vez. Dizer que, na realidade, é o seguinte, existiu um momento na minha trajetória acadêmica em que uma professora disse uma frase que me marcou profundamente. Nós estávamos encaminhando para a apresentação de um trabalho na especialização em Direito Ambiental na URGS e a professora Silvia Capelli, eu questionei ela sobre a possibilidade de apresentar uma música para ilustrar um trabalho. E na nossa conversa surgiu a ideia de que a arte ela se encaixa em todos os lugares. Então, não poderia deixar de ser também dentro de uma sala de aula. Principalmente. Então, iniciou como aluno, né? Depois, no momento que eu ingressei na instituição, a partir de uma brincadeira em sala de aula, eu produzi uma paródia sobre um tema de processo civil com a turma Processo Civil 2, e apresentei a paródia em aula, e daí me recordo que a reação foi bem interessante, porque os alunos começaram já a cantar o refrão. E uma das alunas me lançou o desafio, que seria apresentar esse trabalho. Desde então, eu tenho feito alguns trabalhos, algumas paródias nesse sentido, tratando sobre temas do processo civil, e os resultados têm sido interessantes, porque na realidade as pessoas, a música em si, ela é um veículo que potencializa o aprendizado. E vou participar também, a partir da história do direito, né, trazer aqui algumas contribuições. A música, quando nós não tínhamos escrita, quando não tínhamos a possibilidade de positivar as leis, e muitas delas inicialmente teológicas, né, leis normativas teocráticas, eram ensinadas através da melodia, do ritmo. Era uma das formas mais fáceis de memorização, por isso usada desde a época de sempre, desde a época da história primitiva. Por isso também aqui não é novidade e é até um meio espetacular, exemplar para se utilizar no meio docente, na pedagogia. Mas vamos ouvir, professor Renato, um exemplo de uma paródia que o senhor usa na sua sala de aula. Então, essa paródia que eu vou apresentar, ela tem como base a melodia de uma cantiga de roda muito conhecida, né, que é Ciranda Cirandinha, e tratando sobre um tema do Código de Processo Civil anterior, que ele é prestigiado, né, no Código de 2015, né, cuja a vigência inicia em março do ano que vem, que é a revelia. Então, vamos trazer aqui revelia. Revelia, uma pena, hoje não vou te abraçar. Contestação tempestiva, acabo de protocolar. Quando o prazo se esgota e a resposta não vem, o silêncio bate a porta e a justiça diz amém.
Presumir veracidade é regra com exceção quando há mais de um réu e algum deles grita não. Se há direito indisponível, teus efeitos materiais podem dar a meia volta, correr sem olhar para trás. Petição inicial que esquecer de apresentar, instrumento indispensável que a lei exige constar. Histórias da carochinha, provas em contradição. Assim nem sob tortura se aplica a confissão. Então, dona revelia, cada um no seu quadrado, um abraço apertado só no réu acomodado. E também se na demanda não se encaixa uma exceção, do contrário puxa um banco e aprecia a instrução. Ótimo. Imagino que você esteja batendo palmas agora aí ao escutar o professor Renato. A exemplo dos seus alunos. Professor Renato, como os alunos, suas alunas, reagem quando você utiliza desse meio pedagógico, através da música, através dessa paródia, por exemplo? Me chama a atenção, obviamente que, por exemplo, assim, no momento da apresentação da prova, da análise da prova, as provas que são apresentadas aos alunos para verificação da busca do acolhimento do conhecimento, enfim, as provas regulares. Então eu utilizei uma experiência, eu apresentei 2 paródias e uma prova. E na prova, logo que eu entreguei a prova, eu comecei a assobiar a melodia de uma das paródias. Uma mensagem subliminar. Justamente. E neste momento, tranquilamente mais de 50% dos alunos teve a seguinte reação. Levantou o rosto, né, e me olhou e deixou claro que naquele momento o conhecimento que poderia estar escondido, até na ansiedade, claro, né, ele ressurgiu. Então foi muito interessante a experiência e os resultados foram positivos, com certeza. E já que estamos falando de uma parte do Código de Processo Civil e você mencionou o novo Código de Processo Civil, esse tema da revelia, ele sofre alguma mudança nesse novo código que vai estar em vigência a partir de março do ano que vem? A revelia é uma penalização ao réu pela ausência de resposta, né? A previsão anterior era a base legal anterior era o artigo 319 seguintes, tá? Eu digo anterior porque nós estamos com o novo código no período da vacatio legis, então dá uma ideia de que, mas ainda vigente. Seria incorreto afirmar dessa maneira. Mas o Código de 73, ele traz a previsão a partir do 319 e o novo Código de Processo Civil a partir do 344. Na realidade, de forma expressa, o novo Código praticamente repisa a ideia da revelia, chamando atenção para os efeitos, o efeito material, o efeito processual, o efeito material presente na questão da confissão ficta. Esta música trata de 4 exemplos de exceção, né, da aplicação aos efeitos materiais, do efeito material da confissão ficta, mas o novo código ele trata uma expressão, que é a 4ª opção, que é referida na música como histórias da carochinha ou provas em contradição, né? Ele traz expresso essa possibilidade no momento em que as alegações apresentadas pelo autor são inverossímeis, certo? Ou estão em contradição com a prova apresentada. E nesse sentido, afastaria a aplicação do efeito material. De qualquer maneira, sempre chamando a atenção que o processo, o civil, o Código de Processo Civil, ele busca pacificação social. A revelia, ela é uma pena que ela não tem esse caráter absoluto, né? Porque a verdade real ela pode vir a aflorar, o réu pode retomar o processo no momento posterior, inclusive trazer uma prova que altere completamente o destino, o seu destino nos autos, mas a revelia é um tema importante, ela acaba finalizando, atalhando inclusive uma série de processos, porque no momento em que o réu se cala,
ele não atende ao chamado do Poder Judiciário, há necessidade, por óbvio, de que seja aplicado uma pena correspondente. E agora que sabemos que o professor Renato, além de docente, também tem essa habilidade de compor, né? Compor a partir de uma música já conhecida, ou seja, desenvolver uma paródia e tocá-la, com certeza teremos você aqui entre nós, no nosso canal, falando direito outras vezes. Agradecemos, professor, por estar aqui conosco, compartilhando sobre o tema da revelia através do meio musical, a paródia. E você, não deixe de se inscrever em nosso canal para manter-se atualizado nos novos vídeos que estão por vir. Muito obrigado.